estão? Bem-vindos à aula de inglês. Vamos aprender juntos. Olha que nós já temos 6 aulas, hein? Olha quanto que a gente já aprendeu. Já aprendemos um bocado. Aula passada eu falei para vocês ficarem com uma palavra que é this is, um pronome demonstrativo. E eu vou passar para vocês agora os irmãos dele. O que é um pronome demonstrativo? Ele se refere a algo que está perto ou longe. Os pronomes demonstrativos têm a função principal de apontar uma pessoa, um objeto, um lugar, indicando ou mostrando a sua localização. Nessa primeira foto, a gente vê o pronome demonstrativo this e o these. O these é singular e o these é plural. O these é o primeiro, o these é o segundo. O this singular, que é o primeiro, significa este, esta, isto. Indica algo, alguém ou objeto que está perto. Agora o this é plural, significa estes, estas. O this, como que a gente pronuncia? Ó? This é mais rápido. Agora, o plural é mais longo, we, these. O plural, né, estes, estas, e o singular, este, esta e isto. Agora nós vamos ver o exemplo. This book is yours? Olha, tudo que tem aqui a gente praticamente já viu. A gente está vendo agora o this, que é um pronome demonstrativo que significa este, esta, isto. Neste caso, é um objeto, book, que todo mundo sabe que significa livro. This book. Aí o verbo to be apareceu aqui novamente. Ele significa ser e estar, né? É, nesse caso, esse book, esse livro é yours. Yours, o pronome lá da aula retrasada. Yours, seu. Esse livro é seu? Vocês lembram dos pronomes possessivos? Quem não se lembra, dá uma olhadinha na aula retrasada. O próximo exemplo é com o plural. These books are yours. Notem que o plural acompanha agora o sujeito, que é o livro, com um S. Significa livros. Esses livros. Olha o verbo to be de novo aí. Agora, como é? O plural eu uso are. Esses livros são seus. Olha o yours de novo aí. O possessivo. Esses livros são seus. Agora aqui logo embaixo a gente tem this, que significa este, esta, isto. E o these, que significa estes ou estas. Agora outro exemplo abaixo. Are these books yours? Are these books yours? Então, lembra que na aula passada a gente viu o verbo to be, que quando colocamos ele na frente da pessoa, formamos uma pergunta. Então, nesse caso, a gente tem o verbo to be que formula uma pergunta. Ó, are these books yours? Esses livros são seus? Agora, no próximo exemplo, a gente tem uma outra coisa. A gente tem o pronome demonstrativo these, que é o plural. These are good plates. É uma afirmativa esta sentença.
These are good places. These, estes, estas, are, que é o verbo to be, são, né? Good, todo mundo sabe também o significado. I feel good. Tananana. Lembram? Vocês conhecem essa música? Então, eu me sinto bem. I feel good. Então, aqui, these are good plates. Plates é uma palavra nova, mas parece com a língua portuguesa também. Significa pratos. These are good plates. Esses são bons pratos. Agora, o this, singular. Novamente, this is Anna. É uma afirmação. Essa é Ana. Essa é uma pessoa, a Ana. Is this Laura? Agora, olha lá, mesma estrutura. O verbo to be indo na frente da pessoa que é Laura, né? Na frente ainda do pronome this, para formular uma pergunta. Tem um grupo de amigos e a Laura tem uma pessoa lá que se parece com a Laura. Aí uma outra pessoa pergunta: essa é a Laura? Então é esse caso aqui, ó. Essa é a Laura? Is this Laura? Who are those? O W8 question, lembra? Who? Quem? Quem são esses? Espera aí, o those a gente não aprendeu. Então vamos aprender o those. O que significa those? Vamos ver na próxima picture, na próxima foto. Nós temos o that e o those. O that significa aquele, aquilo, esse e essa. Está escrito 2 vezes esse no papel. Então, that significa aquele, aquilo, esse e essa. O those significa aqueles, aquelas, esses, essas. É a mesma coisa que o that, só que é plural. Então, o that significa aquele, aquilo, esse e essa. O those, aqueles, aquelas, esses e essas. O those só não vai ter aquilo, porque não existe aquilo no plural. Sempre aquilo, não tem aquilos. Então, vamos lá. That is my friend. Então, aquele é meu amigo. That's my friend. Também aí não tem muita novidade nas palavras, porque tudo que vocês já conhecem, ó, that, que agora vocês estão sendo apresentados, is é o verbo to be, my, que é meu, e friend, que é we are the champions, my friend. Nós somos campeões, meu amigo. Lembram da música do Queen? Então vamos lá. Those shoes are beautiful. Those, aqueles, shoes, aqui é uma palavra diferente. Shoes significa sapatos. Those shoes are beautiful. Aqueles sapatos são bonitos. That house is very big. Aquela casa é bem grande. That house is very. Very significa muito. Big. Então, só fazendo um resumo, this significa este, esta, isto e é utilizado para perto. That significa esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. O these significa estes, estas e o those, esses, essas, aqueles, aquelas. Então, pessoal, hoje a lição fica por aqui. This, that, this and those. This, that, these, those. This, that, these, those. Okay? So, see you in the next class. Bye-bye.